Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Nós louvamos a Deus também e cumprimentamos você que nos acompanha, que participa deste culto através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Chame a todos que estão aí na sua casa para cultuarem ao Senhor nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos iniciar este momento de culto, entoando louvor àquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos convidar o Ministério de Louvor e vamos cantar o hino de número 112 do nosso cantor cristão, Vencendo Vem Jesus. Vamos juntos louvar ao Senhor. Levante a sua voz e louve ao Senhor com todo fôlego e vigor. Mas se mostram cada vez
Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Você que pudesse, coloque de pé. Vamos falar com o Senhor. Leve seu pensamento ao Senhor neste momento. Vamos orar pela nossa vida. Coloque a sua vida diante do Senhor, a vida da sua família. Vamos orar também por aqueles nossos irmãos e amigos que estão passando por dificuldades, estão enfrentando enfermidades, estão sofrendo a dor do luto. Vamos orar por essas vidas, orar também pela vida dos nossos missionários que estão no campo, pela vida do pastor Helenilson, da irmã Márcia, orar uns pelos outros. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, agradecido seja o teu nome, Senhor. Bom, Senhor, estarmos aqui, Senhor, entoando louvores e sabendo um pouco mais da Tua palavra, Pai, entendendo, Senhor. Obrigado por isso, Pai, por este momento, Pai. Peço que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor abençoe cada vida aqui presente e seus familiares, Pai. Peço, Senhor, que console aqueles que estão enlutados, passando pela dor da perda, Senhor, em um momento difícil, que o Senhor possa estar dando todo tipo de sustento. Pedimos, Senhor, que esteja com nosso pastor Helenilson, a Márcia, cuide, guarde, Senhor, use o teu servo aonde quer que ele esteja, que o Senhor possa estar ali com ele, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar usando, Senhor, o teu servo, pastor Elvison, que estará falando da tua palavra agora, Senhor. Que muitos sejam alcançados e que nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber a Tua palavra e sermos transformados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, e nós possamos estar aprendendo cada dia mais sobre a Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos falhas e nossos pecados, Pai. É isso que eu te peço, não porque eu mereço, mas é pela Tua graça e Sua infinita misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus, amados. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 68 até o 79, para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Mais uma vez louvamos a Deus e agradecemos pela vida e a presença de cada um irmão, cada um amigo, visitante. Que Deus esteja abençoando todos vocês, sintam à vontade aqui conosco, no meio do povo de Deus. Lucas 1, do versículo 68 ao 79, nós vamos ler esse texto e meditar. Queridos, como é bom recebermos boas notícias. Boas notícias são coisas que nós estamos sempre abertos e felizes a receber. Mas o tempo que nós vivemos é um tempo de muitas dificuldades. É um tempo que nós recebemos e vemos, acessamos, sempre que vamos assistir a um telejornal ou algo assim para nos informar, sempre muitas notícias ruins, notícias tristes, notícias de tragédias que vêm acontecendo. Mas nós precisamos de boas notícias. E a palavra de Deus, ela traz para nós a melhor de todas as notícias. E esse texto de Lucas 1, ele vai nos falar a respeito disso. A boa notícia de salvação, a melhor notícia, aquilo que Deus nos dá e de nenhuma outra maneira poderíamos receber. A melhor de todas as notícias está revelada na Bíblia, na palavra de Deus. E nós vamos ler esse texto em que um homem, um servo do Senhor, ele recebe uma boa notícia, e essa notícia é tão boa que ele tem dificuldade de acreditar nela. De tão boa que era essa notícia. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, do versículo 68 até o 79. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida.
E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para iluminar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Amém. Feche os seus olhos, querido, mesmo assentado, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai de amor, nós louvamos o teu santo e precioso nome pela leitura da sua palavra, Pai. Glorificado, exaltado, magnificado seja o teu santo e precioso nome, porque o Senhor preservou a sua palavra e fez chegar até nós a boa nova, a boa notícia de salvação. Clamamos ao Senhor que o seu Espírito nos ensine, fale aos nossos corações nessa noite. Use o teu servo pela sua misericórdia para que o seu nome, Pai, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é interessante a gente entender o contexto desse texto. O que é esse texto que nós acabamos de ler? É uma música, é um cântico de louvor, é um servo do Senhor louvando a Deus, e é um cântico de louvor de Zacarias, o sacerdote Zacarias. É um cântico, um louvor cantado por esse servo do Senhor, que era um sacerdote. O que era um sacerdote? Alguém que era responsável pelos trabalhos no templo, pelo trabalho de adoração ao Senhor. E a palavra nos mostra que Zacarias, se nós começarmos a ler desde o versículo 1 no Evangelho de Lucas, que ele tinha uma esposa, e a sua esposa se chamava Isabel, e essa sua esposa, ela não podia ter filhos, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Zacarias, ele já era avançado em idade, ele era um idoso, era alguém que já estava com uma certa idade, mas Deus prometeu para esse casal, Deus prometeu para Zacarias e Isabel que daria a eles um filho, e Deus prometeu isso através de um anjo chegou ao sacerdote Zacarias e disse para ele: vocês terão um filho, vocês vão chamá-lo de João. E o que Zacarias faz? Ele fala: Senhor, ele fala para o anjo, mas eu já sou velho, a minha mulher também já é avançada em idade, ela é estéril, nós não podemos ter filho. E porque Zacarias duvidou dessa tão boa notícia, a notícia era tão boa que ele chegou a duvidar que aquilo pudesse acontecer. Então o anjo falou: você vai ficar mudo, você não vai falar até isso que eu estou te falando acontecer. Então, até a criança nascer, Zacarias ficou mudo, e aquela criança nasceu. Deus abençoou Zacarias, abençoou Isabel, e aquela criança se chamou então João, assim como Deus ordenou, e veio a ser João Batista, o profeta, a voz que clama no deserto, aquele que foi chamado, que foi enviado por Deus para preparar o caminho, para anunciar aquele que havia de vir, para anunciar Jesus Cristo, para anunciar o verdadeiro significado do Natal, que celebraremos na sexta-feira, em nossas casas, e no próximo domingo, aqui juntos na nossa igreja. Ele foi então chamado para anunciar. E quando essa criança nasce, Deus faz com que a boca de Zacarias se abra, e a primeira coisa que Zacarias fala, na verdade, é um cântico. Quando então, depois dos 9 meses que ele ficou mudo, sem conseguir falar, João Batista nasce, o filho de Zacarias, aquele enviado por Deus para anunciar o arrependimento, a salvação através de Jesus Cristo. Então Zacarias, ele canta, ele entoa esse cântico de louvor, ele louva a Deus, porque tudo aquilo que Deus havia falado aconteceu, aquilo que o anjo havia falado, que ele teria um filho, aconteceu, e estava ali agora em seus braços João Batista. E então Zacarias, nesse hino de louvor, ele não só louva a Deus, mas ele profetiza. Ele é usado por Deus para profetizar a respeito daquilo que Jesus iria fazer, a respeito daquele que João Batista iria anunciar, qual seria a obra do Messias, o Salvador do povo de Deus. Então nós vimos aqui o primeiro, ou um dos primeiros, cântico de Natal, porque Zacarias estava aqui louvando a Deus, não só pelo nascimento do seu filho, João Batista,
mas também porque ele estaria anunciando o nascimento de Jesus Cristo. Nós vemos aqui nesse cântico que o nascimento de Jesus Cristo traz 4 bênçãos para o povo de Deus. Versículo 68, a porta da prisão é aberta, o povo de Deus é liberto. Versículos 69 a 75, a batalha é vencida. Jesus é aquele que vence o pecado, que vence a morte. A dívida é cancelada. Versículos 76 a 77. Ele paga a dívida pelos nossos pecados. E então nasce um novo dia, nasce um novo tempo. Somos transportados das trevas para a luz, através de Jesus Cristo. Zacarias, ele louva a Deus. Ele louva a Deus não só por aquilo que ele havia recebido, que era um filho, mas ele louva a Deus pela obra de salvação que esse filho que ele recebeu anunciaria e que viria através de Jesus Cristo. O cântico de Zacarias não está focado nos privilégios que ele recebeu, mas está focado na obra salvífica, na redenção, na salvação que só em Jesus Cristo temos, e que o filho de Zacarias, João Batista, teria a missão de anunciar a vinda desse que é o Salvador do mundo. Então observe o versículo 68, querido. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O termo redimir, nesse versículo 68, significa resgate. Deus resgatou o seu povo, Deus libertou o seu povo mediante o pagamento. O termo redimir significa isso. Redimir alguém é libertá-lo pelo pagamento de um preço. E Jesus, ele nos liberta, Deus nos liberta pelo pagamento de um preço. E esse preço é o seu próprio Filho. Redimir é a soltura de um escravo. É a soltura de alguém que estava preso. É a libertação de alguém que estava escravizado. Jesus veio ao mundo para trazer libertação aos cativos, libertação aos que vivem a escravidão. Qual escravidão? Do pecado, que vivem presos ao pecado, que vivem presos à morte, porque quando estamos presos ao pecado, nosso destino é a morte, é o inferno, é o sofrimento. Amados, toda a humanidade, todos nós, sem Jesus Cristo, sem Cristo Jesus, estamos condenados, estamos presos, escravos do pecado, sem Jesus Cristo. E escravos do pecado estão condenados à morte, ao inferno, ao sofrimento. Mas Jesus Cristo, ele paga o preço para que eu e você pudéssemos ser libertos. É isso que Zacarias aqui está louvando. É por isso que Zacarias está aqui louvando ao Senhor e já anunciando a vinda do Messias, o nascimento do Messias. Nós não somos capazes de libertar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador, de um libertador, e esse libertador é Jesus Cristo. É aquele que na sexta-feira você deve celebrar o verdadeiro Natal, o nascimento daquele que traz libertação para todo aquele que tem fé nele, que se arrepende de seus pecados e deposita sua vida em Cristo Jesus. O preço da nossa redenção só é pago por Jesus Cristo. Só Ele tem o poder, só Ele teve a condição de pagar o preço. Nós não temos em nós nada que possa nos dar libertação. Deus visitou e redimiu o seu povo, diz o versículo, ao enviar o seu Filho unigênito. Deus desceu até nós, e Ele desceu não para nos condenar, mas para nos salvar. Ele desceu para salvar todo aquele que crê. Ele desceu não para julgar, mas para redimir. Mas, queridos, Ele voltará, e Ele julgará a todos. E aqueles que não estiverem nele, serão então condenados. E esse cântico de Zacarias então mostra que Deus não só nos liberta através de seu Filho Jesus Cristo, mas Ele nos dá a vitória sobre aquele que nos prendia. Estávamos presos pelo pecado, estávamos presos, condenados à morte. Jesus então Ele nos liberta, mas não só nos liberta, Ele vence a morte. Ele vence o pecado. Ele vem, habita entre nós, cheio de graça, de verdade, e não comete pecado algum.
Ele é morto na cruz, mas ele ressuscita e reina sobre tudo e sobre todos, reina sobre a morte. Ele tem todo o poder, o domínio está nas mãos dele. A batalha é vencida por Jesus Cristo. Observe os versículos 69 até os 75 aí na sua Bíblia. E nos suscitou plena e poderosa salvação, plena, salvação completa na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Deus nos dá em Jesus Cristo libertação, libertação ao seu povo, libertação que é perfeita, completa, eterna, salvação do pecado, salvação do inimigo das nossas almas, do diabo, salvação da morte. Aquele que está em Cristo Jesus morre somente uma vez, a palavra vai dizer, morre somente esse corpo físico, mas o espírito vive eternamente com Jesus Cristo. Nós vemos aqui os versículos 74 e 75, que ele fala que nós então adoraremos livres, porque o Senhor nos salvou, nos libertou. A figura aqui é a seguinte: existe um exército, e esse exército está prestes a ser vencido e levado como escravo, mas então Jesus Cristo vem, liberta esse exército e vence o inimigo, derrota o inimigo de uma vez por todas. Foi isso que Jesus Cristo fez pelo seu povo. Ele libertou do pecado e da morte e venceu o pecado e a morte, de forma que a libertação que Ele nos dá, de maneira alguma nos deixará voltar ao cativeiro. Se verdadeiramente somos livres em Jesus Cristo, jamais voltaremos ao cativeiro do pecado e da morte. Nós não podemos de maneira alguma retroceder, porque a vitória de Jesus Cristo, ela é completa sobre o pecado e sobre a morte. O versículo 69 fala que os cativos foram libertos, e aqui fala que o inimigo que prendia os cativos foi derrotado, está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E Zacarias então louva a Deus por isso. Queridos, quando Zacarias ele canta isso aqui, Jesus, ele estava para nascer, ele está profetizando a respeito daquilo que vai acontecer, ele está falando a respeito daquilo que hoje nós comemoramos, nós celebramos, nós adoramos, Jesus Cristo e a sua vitória sobre a morte e sobre o pecado, salvação. Quando ele fala aqui de poderosa e rica salvação, é uma vitória total, uma vitória completa para o povo de Deus. E traz a ideia de saúde, essa palavra salvação, saúde e sanidade. Não importa, existem pessoas que vivem por muito tempo a escravidão do pecado. Talvez você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que está aqui, você pensa: eu já vivi muito tempo como prisioneiro do pecado, eu não tenho nem saúde espiritual mais. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que a salvação de Jesus Cristo, ela é rica e é poderosa, ela é capaz de te dar saúde a você, ela é capaz de te dar saúde, você que acha que não tem mais jeito para a sua vida, que não tem salvação para você. Em Jesus Cristo, você tem salvação poderosa, completa, rica, que revigora, que traz saúde para o seu espírito, porque o que vai habitar em você, quando você se rende a Cristo Jesus, se entrega a Cristo Jesus, é o Espírito dele, é o Espírito Santo dele. Quando nós cremos em Cristo Jesus, como nosso Salvador, nós somos libertos do poder de Satanás e entramos no reino de Deus, redimidos, perdoados, curados, lavados de todo o pecado. E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui de onde veio o Salvador. O Salvador veio da casa de Davi. Deus havia prometido e cumpre a sua promessa que haveria um Salvador para o povo de Israel. Alguém que viria do povo de Israel, seria do próprio povo de Israel, seria da tribo de Judá, seria da família de Davi. Alguém que também nasceria em Belém,
na cidade de Davi, e Jesus, ele é o cumprimento de todas essas promessas. Aquele que é o leão da tribo de Judá, que nasce da linhagem de Judá, da linhagem do rei Davi, para trazer salvação ao seu povo. A vinda do Redentor, a vinda de Jesus Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Todas as promessas que Deus faz em sua palavra, Ele cumpre. As promessas de Deus estão registradas aqui. Você quer saber o que você recebe em Cristo Jesus? Observe as promessas de Deus aqui: salvação, vida eterna, paz no seu interior, uma nova visão, um novo estilo de vida, uma vida transformada. É isso que Jesus Cristo nos oferece. Deus cumpre as suas promessas em Cristo Jesus. Deus cumpre aquilo que havia sido prometido pelos profetas. Deus cumpre aquilo que Ele disse lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, quando Ele prometeu que a semente da mulher, um filho, pisaria a cabeça da serpente. E esse filho é Jesus Cristo. E Zacarias está louvando a Deus aqui por isso. A salvação não foi uma obra de última hora. A salvação não foi uma obra improvisada. Muitos pensam que Jesus foi o plano B de Deus. Não. Jesus, o plano de redenção está traçado desde a fundação do mundo. Tudo estava nos planos de Deus, tudo foi planejado, tudo foi preparado para que no tempo certo Jesus viesse e, cheio de graça e de verdade, habitasse entre nós, vivesse entre nós, mas diferente de nós, não cometesse pecado algum, e diferente de nós também, vencesse a morte, para que agora nós, pelo poder dele, possamos também vencer a morte. E essa vitória resulta e deve resultar que nós possamos viver agora rendidos a Cristo Jesus, uma vida de santidade, de serviço a Ele. Não somos mais escravos do pecado, porque antes, quando estávamos escravos do pecado, o pecado não nos deixava fazer a vontade de Deus, mas agora libertos por Ele, podemos fazer a vontade dEle, podemos servir a Ele, podemos nos alegrar nele, somos libertos por Deus, não para fazer a nossa vontade. Muitos querem viver a própria vontade. Viver a sua própria vontade, querido, é continuar sendo escravo, porque o seu coração é enganoso. O seu coração só vai te chamar, só vai querer te levar para aquilo que é pecado, para aquilo que é destruição, caminhos que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de morte, e de morte eterna. Portanto, quando nós cremos, entendemos essa mensagem e colocamos a nossa vida diante de Deus, diante de Jesus Cristo, para fazermos então a vontade dEle, para vivermos a vontade dEle e não a nossa vontade. E Zacarias está louvando a Deus, porque ele sabe que é chegado o tempo de se cumprir essa promessa, de se cumprir o tempo em que Jesus Cristo nasceria, e o Messias então traria salvação. E ele sabe também, ele louva a Deus também, porque o seu filho, João Batista, foi chamado por Deus para ser aquele que vai preparar o caminho para a vinda do Messias. Aquele que vai pregar e chamar o povo ao arrependimento, para que então Jesus Cristo venha. Ele louva a Deus, porque o seu filho é instrumento de Deus nesse grande plano. Observe o que diz o versículo 76 e 77, é Zacarias, o sacerdote Zacarias, louvando a Deus, e ele diz: e tu, menino, quem é esse menino? João Batista, o filho dele que acabara de nascer, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados. Zacarias havia entendido aquilo que os profetas haviam anunciado, e ele entende agora: o plano de Deus está se cumprindo, e o meu filho é instrumento de Deus para anunciar esse plano, para anunciar a necessidade de arrependimento dos pecados do povo de Deus. Agora está prestes a acontecer isso, então o filho de Zacarias, João Batista, tem a missão de ser o percussor, aquele que vem antes do próprio Messias, para anunciar a vinda do Messias. O ministério de João Batista era anunciar, preparar o caminho do Senhor. Ele veio para chamar o povo ao arrependimento e conduzi-los, levá-los até o Salvador.
Os irmãos se lembram? Lá em João, capítulo 1, versículo 29 até 34, quando João Batista ele vê o Senhor, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele aponta e anuncia o Salvador, ele mostra o Salvador, ele prepara o caminho e leva as pessoas até o Salvador. O ministério de João era instruir o povo sobre a salvação. O povo precisava conhecer a Deus, a salvação de Deus, a salvação que Deus havia preparado para redimi-los dos pecados, para libertá-los dos pecados. Mais uma vez, queridos, a salvação não é uma conquista minha nem sua, a salvação é algo que Jesus Cristo conquistou e nos dá pela graça, mediante a fé, quando cremos nele e desistimos de controlar a nossa vida e entregamos o controle a ele, para que ele faça em nós a vontade dele, assim como ele fez a vontade dele na vida de João Batista e usou aquele homem para ser instrumento. A salvação é uma conquista de Jesus Cristo. Ele nos redime. E o que é redimir? O que é dar remissão? Cancelar, desconsiderar uma dívida. Redimir é desconsiderar uma dívida. Fulano de tal me deve 10 mil reais. Eu vou redimir ele. Eu vou cancelar a dívida dele. Nós estamos, se você já está em Cristo Jesus, estávamos em dívida com Deus. E por que estamos em dívida com Deus? Porque todos nós obedecemos a Ele. Nós somos criados por Ele, para a glória dEle, mas andamos nos nossos próprios caminhos. Estamos em dívida com Deus. Então Jesus Cristo, a palavra diz, é aquele que nos redime, aquele que nos dá remissão, aquele que cancela a dívida, aquele que apaga a dívida. Todos temos dívida com Deus, porque transgredimos a lei de Deus, não fazemos a vontade dEle. E todos nós estamos falidos espiritualmente, não temos como pagar o preço. Não temos como pagar o preço para ser salvos, mas Jesus veio e pagou o preço. Jesus veio e cancelou a nossa dívida. E quando nós cremos nele, nós somos beneficiados pelo preço que ele pagou. Recebemos nele salvação. E somos transportados para uma vida, agora não mais nas trevas, mas uma vida na luz, naquele que é a própria luz, naquele que é o próprio sol nascente nas alturas, aquele que é a aurora nas alturas, aquele que é o sol da justiça, Jesus Cristo. Crendo nele, somos transportados para o reino de Deus. Observe o que diz em versículos 78 e 79. Estamos caminhando para a conclusão. Você pode ler comigo, irmão? Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de se dirigir os nossos pés no caminho da paz. A vinda de Jesus Cristo ao mundo é a mais maravilhosa e extraordinária demonstração da misericórdia e do amor de Deus por mim e por você. O próprio Deus, aquele que é a luz das nações, se fez homem, se fez carne, se sujeitou às leis do nascimento, do crescimento, se tornou um bebê. Pelo Espírito Santo foi concebido no ventre de Maria e habitou entre nós. Ele enviou o seu Filho, o sol nascente das alturas, a aurora lá do alto, o texto vai nos dizer, a luz capaz de iluminar a todo o mundo, para que nós não andássemos mais na sombra da morte, mas fôssemos transportados para o caminho da luz, o caminho da paz. Na noite em que Jesus nasceu, nasceu o sol da justiça. Veio luz ao mundo. Quando Jesus chegou, o povo de Deus que estava em trevas foi transportado para a luz pela fé nele. As misericórdias de Deus fizeram nascer um novo dia, um novo tempo. E aqueles que estão em Cristo Jesus vivem esse novo tempo, vivem esse novo dia, essa nova vida em Cristo Jesus. Zacarias,
um idoso, um servo de Deus, um sacerdote já velho, idoso. Ele ficou 9 meses sem falar, 9 meses mudo, e quando ele abre a sua boca, ele entoa esse cântico. Eu creio que compensou os 9 meses que Zacarias ficou em silêncio. Essa tão preciosa mensagem. Como estava o coração de Zacarias? Alegre, celebrando, exaltando a Deus. Podemos dizer que essa família foi a primeira família a celebrar o Natal. Já sabendo do nascimento de Jesus Cristo, eles celebram. Zacarias celebra, entoa um cântico de louvor ao Senhor. E nós hoje, queridos, o que temos celebrado? Hoje, essa palavra, essa mensagem, essa boa notícia nos chama para o arrependimento dos nossos pecados, nos chama para crer nessa palavra, nesse evangelho, nessa boa notícia de salvação. E os que creem experimentam um novo dia, experimentam um novo tempo, experimentam a alegria e o desejo de expressar louvor àquele que nos salvou. Zacarias, assim que ele voltou a falar, ele teve desejo e alegria, vontade de louvar ao Senhor, e foi o que ele fez. Quando nós recebemos na nossa vida essa luz que é Jesus Cristo, nós temos o desejo de louvar, de exaltar e de celebrar a Ele com a nossa vida. Não basta dizer, não basta ter o conhecimento intelectual de que Jesus Cristo é o Salvador, eu sei disso. Quantas pessoas sabem disso, mas não creem e vivem baseados nisso? Quantos confessam isso? Diz, não, Jesus Cristo é o meu Salvador, mas não vivem debaixo do senhorio de Cristo, fazendo a vontade dEle. É necessário não só dizer que Ele é o Salvador, mas entregar as nossas vidas a Ele como o verdadeiro, único e suficiente Salvador das nossas vidas. Somente nele há salvação. É necessário nos entregarmos, nos rendermos a Ele. Meu querido, na sexta-feira, dia 25, nós sabemos que não foi essa data exata que Jesus nasceu, mas é a data que nós celebramos o Natal. Não celebre qualquer outra coisa, senão a Jesus Cristo. Não celebre qualquer outra coisa, senão o verdadeiro significado do Natal. Jesus Cristo, aquele que nos liberta do poder do pecado, aquele que vence o maior inimigo, a morte espiritual, a condenação, o inferno, aquele que paga a nossa dívida e sofre o dano, sofre a dor, o castigo que deveriam ser nossos na cruz, mas ele vence a morte de cruz. E as densas trevas dão lugar à maravilhosa luz de Jesus Cristo. Possamos celebrar esse que nos traz para uma nova vida, para um novo tempo, esse que é a luz das nações. Que na sua vida, no seu coração, você celebre não só no dia 25, mas todos os dias da sua vida, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Nós dizemos aqui, no dia 27, o próximo domingo, nós vamos celebrar de forma oficial o Natal. Por quê? Porque nós celebramos o Natal todos os cultos aqui. Nós celebramos a Cristo em todos os cultos. Porque se não celebrarmos a Ele, não é culto. Então, queridos, que Deus nos abençoe e nos capacite a viver essa nova vida. Essa vida agora iluminada pela luz do sol da justiça que é Jesus Cristo. Possamos viver essa novidade de vida. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para nós louvarmos ao Senhor, encerrando assim o culto desta noite. Nós vamos louvar ao Senhor, logo depois vamos estar orando, para então encerrarmos. E te convido a, enquanto o louvor
vai estar sendo entoado, que você ore, já esteja em espírito de oração, coloque a sua vida diante do Senhor, procure entender aquilo que é necessário se arrepender, suas falhas, seus pecados, coloque diante do Senhor. Não há trevas, escuridão que Ele não possa dissipar do nosso coração. Ele é a luz das nações. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero a mim, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso és pra mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Louvamos ao Senhor pelo Teu amor derramado sobre nós, pela Tua graça salvadora, ó Pai, pelas consolações do Teu Espírito Santo. E clamamos ao Senhor, ó Pai, que transformação tenha chegado à vida nessa noite, que em nosso coração tudo aquilo que for necessário, ó Pai, seja retirado e seja edificado em nós a Sua palavra, seja, ó Pai, impresso em nós o caráter do Seu Filho Jesus Cristo, para que a cada dia possamos refletir aquele que é a luz do mundo, que é a luz das nações, e que através de nós o mundo conheça a Sua luz. Nós louvamos ao Senhor, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.